paciente que eu atendi recente, que, cara, eu até estava contando para Renata, foi muito impactante para mim, porque no momento em que eu estava ali fazendo uma massagem Yoni já na vulva dela, que eu tinha pegado ali o clitóris dela e estava massageando o clitóris dela, teve um momento que eu dei uma apertada no clitóris dela e ela sentiu dor. Só que ao mesmo tempo, isso ela me falou depois, porque eu continuei ali, ela não teve nenhuma reação, ela continuou recebendo a massagem, aí eu apertei um pouco mais, ela se mexia, porque ela estava sentindo dor, mas ela deu continuidade à sessão. E aí depois ela me contou que ela sempre sentiu muita dor quando pressionava o clitóris dela. Quando apertavam e tal. Inclusive quando ela estava com seus parceiros ali, estava recebendo sexo oral, ela sentia muito essa dor. E na terapia ela decidiu estender isso. Ela falou, cara, eu sinto essa dor, mas eu quero ver até onde vai essa dor. E ela conseguiu chegar ao orgasmo mesmo tendo essa dor. E quando ela teve um orgasmo, ela simplesmente caiu em lágrimas, né? E aí, depois que ela conseguiu, né, ali se restabelecer, porque a gente sabe que depois da sessão é importante você deixar a pessoa ali para que ela volte para o corpo dela, porque realmente é uma explosão muito intensa. Então, a gente sempre deixa a pessoa ali. Eu gosto de cobrir o corpo da pessoa para poder o corpo se manter quente, e aí aquela energia continuar circulando pelo corpo da pessoa. Então, é uma tradição minha, né? A pessoa finalizou ali, terminei a massagem, eu cubro com lençol o corpo da pessoa, né? Inclusive, ali é um templo sagrado que eu acabei de poder tocar ali. Tive a permissão de tocar aquele templo sagrado. E, né, naquele momento, o corpo dela, que está totalmente aquecido, consegue, como que eu posso dizer, espalhar aquela energia que ela acabou de ter. E aí, depois que a gente foi conversar, ela me falou que essa dor que ela sentia no momento em que ela teve a explosão orgástica, ela conseguiu ter acesso a uma vida passada dela, onde ela era uma escrava sexual. E durante os processos lá e tal, dos rituais que faziam com ela, colocavam prendedores no clitóris dela. E aquilo machucava. Então, ela acessou uma informação absurdamente, né? Que eu até posso dizer espiritual, né? Espiritual. Porque foi muito intenso e aquilo ali me chocou, porque ela chorou muito e tal, porque ela teve acesso a algo que talvez com outras terapias ela jamais conseguiria ter acesso, né? O primeiro acesso tá aí, né? Porque como que você vai tratar de uma coisa que você não sabe que tem? Então, dentro da terapia, através da conversa e tudo, a gente vai, nós como terapeutas, conseguimos ir captando esses sentidos. E o que que a massagem pode despertar também nesse sentido, de uma forma mais física, mas também voltada para uma questão mais subjetiva que está dentro da filosofia espiritual do Tantra, é o seguinte: existem memória, a nossa célula tem memórias, né? Então pode ser que isso é muito comum de acontecer dentro de uma sessão que a pessoa ela não sabe, ela não tem acesso àquela informação, não tem acesso àquele conhecimento. Porém, com a movimentação de energia, né, que entra o mais subjetivo do Tantra, com a questão do toque físico em si, isso vai despertando. Perfeito, perfeito. Essa questão também a gente tem muita semelhança, né? Essa questão de você não reprimir as sensações que a pessoa está tendo, os desejos que ela está tendo, né? As espontaneidades que o corpo dela está oferecendo para ela naquele momento, como você falou, de chorar, de gritar, de gemer, se quiser gemer, de apertar o que tiver que apertar, de pegar o que quiser que pegar. Isso é uma coisa que eu deixo muito claro, né? Aqui você não vai ser reprimida, você tem que simplesmente embarcar nessa viagem muito louca aí e conseguir cada vez mais entrar dentro de você e sentir o seu corpo, sentir cada toque, né? Entender cada vez mais sobre esse processo que você está vivenciando, né? Tanto que eu falei, cara, o ideal é que você não concentre a sua mente em nada, deixe a sua mente livre. Deixe ela viajar para onde ela quiser viajar, né? Isso é algo que é muito interessante, porque a gente sabe que as mulheres são muito reprimidas nesse sentido, até mesmo nas relações sexuais. Tem mulheres que falam, cara, ela tá ali transando e ela quer gritar, mas ela não pode gritar, porque senão no quarto do lado vão escutar. Ah, ela não quer gritar porque ela não sabe se o cara vai ficar meio, sei lá, né? Vai ficar constrangida porque pode gritar, pode gemer e não sei o quê. Então tem muitas mulheres que, sei lá, costumam, sei lá, morder alguma coisa, fazer alguma coisa para tentar reprimir uma explosão que o corpo dela quer ter. E uma das coisas que favorecem muito o potencial do orgasmo feminino é essa questão de você colocar para fora, né?
a voz, o som ele é muito importante nesse processo. Inclusive, até enquanto você está respirando é muito importante, né? Porque eu sempre peço para a pessoa ao longo da sessão manter a respiração dela, porque essa respiração melhora a circulação sanguínea do corpo dela, fazendo com que as reações, os toques, sejam muito mais sentidos pelo corpo e, ao mesmo tempo, você vai ter um impacto orgástico muito mais forte. Então, a respiração de você puxar e soltar e, ao mesmo tempo, soltar o som, não apenas respirar timidamente de... É um negócio de você respirar fundo e soltar aquele som, entendeu? Porque isso vai intensificar, vai potencializar essas sensações que você vai ter, né? Então, esse despertar da memória celular, através da massagem sensorial, por exemplo, da massagem sensitive, do toque sensitivo que tem na massagem tântrica, isso é muito importante. Porque você está movimentando a energia ali de uma tal forma que você está trabalhando tanto no corpo físico quanto no corpo sutil, né? Que é o nosso campo energético. E isso faz com que, a partir da entrega, a partir da vulnerabilidade, muita coisa pode vir a partir daí para ir desbloqueando, igual você falou. A pessoa vai acessando mesmo de fato. Por isso que é super comum uma catarse, um choro, um riso. Então, quando você tem consciência do que está acontecendo, aí sim você consegue solucionar aquela questão, né? E aí entra para parâmetros muito mais graves, que entram, tipo assim, N situações que isso pode acontecer, né? De pessoas que realmente têm problemas reais e que não conseguem nem entender de onde que eles veio. A pessoa, ela engravidou, teve filho, e depois da gravidez dela, ela não conseguia mais ter relações com o marido. Ela não conseguia. Então, quando o marido pegava um pouco mais firme nela, ela destampava a chorar no meio da relação sexual e não conseguia. Para ela era apavorante, angustiante. E foi atrás da terapia tântrica para poder solucionar, para poder entender o que estava acontecendo e tudo mais. Toda vez que passava a mão na questão do braço dela, ela sentiu uma angústia muito forte. Ela sentiu uma angústia muito forte no braço, uma angústia muito forte no braço. Depois fomos analisando e tudo. De repente ela cessou. Ela foi abusada na infância pelo tio, na época que ela tinha mais ou menos uns 4 anos. E o tio dela, quando foi abusada, ela pegou no braço dela com muita firmeza. De alguma forma, a maternidade despertou isso, porém não de forma consciente, né? E na terapia tântrica, passando a mão, movimentando a mão naquela região, a memória celular fez com que o trauma que estava no inconsciente voltasse à consciência. E aí ela teve consciência do que estava acontecendo. Então, assim, é muito importante esse ponto, porque teve, por exemplo, uma cliente que falou assim, a única coisa que eu não quero é que você penetre o dedo, né? Porque tem mulheres que falam, para mim tá tranquilo você penetrar o dedo para atingir o ponto G e tudo mais, mas quando ela botou esse ponto de que ela não queria e que ela não se sentia à vontade com o dedo, depois a gente mantendo a terapia, na terceira sessão, ela conversando comigo, que a gente estava ali na massagem e tudo mais, e aí ela conseguiu atingir um orgasmo muito grande com o vibrador, mas teve um momento que eu estava com o bullet, e aí eu escorreguei o bullet, e o bullet meio que entrou um pedacinho do bullet ali na entrada da vagina dela, e ali ela teve uma explosão orgástica muito intensa, e ela começou a chorar muito, e ela teve acesso a um abuso que ela tinha sofrido, onde ela foi penetrada com o dedo, né? Quando ela tinha 8 anos de idade. Então ela tinha 8 anos, ela tinha sido penetrada por algum parente com o dedo. E por isso ela tinha tanto trauma de que colocassem o dedo ali. E ela não sabia. Ela falava, cara, eu só tenho agonia, eu só não gosto. Mas ela não sabia o motivo de ter esse bloqueio. Era um bloqueio que ela tinha. Só que agora ela sabe o motivo do bloqueio. Ela descobriu o motivo do bloqueio. E agora, a partir dali, a gente vai começar um trabalho terapêutico para a gente conseguir romper com esse bloqueio, superar esse bloqueio e tratar esse bloqueio, né? Então é muito importante esse trabalho, né? E para vocês verem que não é só a massagem, não é só o prazer, não é só o orgasmo. Existem muitas coisas envolvidas e por isso que é um tratamento, cara, essencial e para mim, assim, muito importante. Todas as mulheres, homens também, mas eu falo especificamente para as mulheres, é muito importante que você faça. É um divisor de águas para você conseguir, assim, mudar a relação com a sua própria sexualidade. Uma coisa do Tantra, da filosofia do Tantra em si, já que é voltado mais para a questão espiritual,
diz muito sobre a questão da espontaneidade do ser, né? O Tantra como ser a espontaneidade do ser, agir em essência, se conectar, enfim, um assunto bem amplo nesse sentido. Então, quando começa a sessão, isso é uma das primeiras coisas que eu falo. Durante a sessão, você ser a espontaneidade do ser. Então, se você quiser rir, se você quiser chorar, se você quiser gritar, se você quiser, sabe, seja, né? Então, a questão das mulheres, por exemplo, cara, as mulheres se movimentam muito durante a sessão. Elas se movimentam, elas se movimentam, né? Então, a sessão está acontecendo e elas estão se movimentando. E eu deixo isso bem claro. Ser a espontaneidade do ser. Então não vai ficar, não é que tem que ficar um robozinho ali, mas se você vai agir, então se você quer gritar, você pode gritar o tanto que você quiser, se você quiser chorar, se você quiser rir, sabe? Então, a questão do terapeuta, diferente das relações, entra justamente nesse sentido. A pessoa ela fica muito mais à vontade para ser ela mesma do que dentro de uma relação onde existem N coisas que aprisionam isso de alguma forma. Parece que tem que seguir uma receitinha ali dentro de uma relação, sabe? E aí as pessoas se prendem nessa receitinha e acaba que não consegue acessar de fato o real potencial delas. Né? Tem muitas pessoas que chegam numa sessão, né? Vão fazer ali pela primeira vez e tal, e elas já chegam com aquele negócio, tipo, pô, cheguei aqui, vou gozar horrores, vou ter múltiplos orgasmos e tudo mais. E assim, isso não é uma obrigatoriedade da massagem e da sessão terapêutica, né? Isso é muito importante frisar. Porque isso você, primeiro, você programa a sua mente para entrar dentro de uma sessão e gozar. Porque você vai estar lá deitada, recebendo a sessão e de repente você fica pensando, tipo, mas qual vai ser o momento que eu vou gozar? Qual vai ser o momento que eu vou ter meu orgasmo? Porque, pô, ele me vendeu massagem orgástica, então eu preciso ter um orgasmo. É óbvio que o orgasmo é uma consequência. E ele pode vir a acontecer, muitas vezes acontece, mas pode ser que dependendo do seu histórico, do que você já passou, do que você já viveu, pode ser que naquela primeira sessão ou na segunda você não consiga chegar lá. E isso não é motivo de frustração. Significa que você tem um processo para vivenciar. Existem mais barreiras para serem rompidas ali. Então é importante, é por isso que a terapia é muito importante, né? E não significa que se na primeira sessão você também tiver múltiplos orgasmos, significa que, porra, conheço tudo do meu corpo. Isso não significa absolutamente nada. Pode ser que você tenha uma sensibilidade naquela região ali da vulva, por exemplo, que é absurda. Que tem mulheres que são assim, tem mulheres que você toca ali, pô, já é uma explosão de orgasmo. Ela tem uma sensibilidade maior, mas isso não significa que ela conheça todo o potencial orgástico que o corpo dela tem e que pode oferecer para ela também, né? E também tem esse ponto que você falou sobre a questão de abuso. Antes de fazer qualquer sessão de massagem, eu sempre passo um termo de consentimento onde a pessoa assina e tal, consentindo todos os tipos de toque. Eu até pergunto, tem alguma região do seu corpo que você não deseja ser tocada? Isso tem que ser respeitado. É muito importante que os profissionais tenham um termo de consentimento. Porque você chega ali e você não sabe o que as pessoas estão sentindo. Às vezes a pessoa fala, pô, não quero que você passe a mão no meu cu. Beleza. Isso aí é um problema, um processo que a gente vai resolver na terapia. Vamos entender, depois a gente vai sentar, a gente vai conversar, o que ela tem, qual é o problema que ela tem ali com o cu. Né? Tem gente que fala, eu não quero que passe a mão no meus seios. Pô, ela tem um problema ali. Mas isso eu não vou resolver agora. Isso aí eu vou deixar para conversar com ela numa próxima sessão. Mas é muito importante você respeitar o corpo que você está ali fazendo esse trabalho sagrado.